Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar Corinthians abrindo mão da Copa Sul-Americana. Ramon Dias decide poupar jogadores Yuri Alberto, André Carrillo e Ranieri para a partida de hoje. Vamos falar sobre essa situação. Vamos falar também aí sobre Corinthians podendo ir no mercado aí, trazendo 3 reforços de peso. Vou trazer essa informação para vocês neste vídeo aqui também, o que é verdade, o que é mentira, tá fiel? Vamos falar também sobre o Corinthians podendo ter retorno de Rodrigo Garra antecipado. Tudo nesse vídeo para você. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Eu já quero iniciar esse vídeo aqui falando para vocês aqui sobre Ramon Dias podendo poupar 3 jogadores titulares do Corinthians. É isso mesmo, Yuri Alberto, André Carrillo e Ranieri não treinaram entre os titulares e fizeram um trabalho de sobrecarga, um trabalho aí apenas de academia, tá fiel, para aliviar os jogadores. Segundo a comissão técnica do Corinthians, os jogadores jogaram muitas partidas seguidas e podem ser poupados para essa partida de hoje. Fiel, nas escalações dificilmente eu erro, porque a informação que chega para mim é do último treino do Corinthians antes da partida. Então, o último treino do Corinthians de hoje, esses 3 jogadores não jogaram na equipe titular, fizeram apenas um trabalho de carga na academia, tá? Então, o Ramon Dias pode poupar esses 3 jogadores. É o Corinthians, se acontecer isso, abrindo mão de vez da Copa Sul-Americana. A grande questão que fica no ar é se o Ramon Dias tem razão ou não de abrir mão da Copa Sul-Americana, e eu já vou trazer a escalação para vocês, tá, fiel? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O Corinthians que enfrenta o Palmeiras no sábado. É um Ramon Dias já preparando o time titular completo para enfrentar este Palmeiras no sábado, tá? Bom, fiel, eu vou ser sincero, o Corinthians nunca se deu bem nas Copas. O Corinthians inicia mal a Copa Sul-Americana. Se o Corinthians tivesse vencido dentro de casa o Huracan, de repente o Corinthians poderia entrar aí com a sua força máxima que tem hoje para enfrentar o América de Cali lá, pensando até trazer um empate aqui para depois enfrentar o América de Cali em São Paulo. Mas como o Corinthians perde a primeira partida dentro de casa, é um Ramon Dias já pensando no Campeonato Brasileiro para enfrentar o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians que vem com um empate contra o Bahia fora de casa e uma vitória linda dentro de casa diante do Vasco. Então, o Corinthians tem chance de ser campeão brasileiro, tá, fiel? Vou ser bem sincero para vocês. O Corinthians, na minha opinião, pelos times que eu vi jogar, não tem time no Brasil melhor do que o Corinthians, pelo menos do meio de campo para frente, tá? Do meio de campo para trás é um Corinthians que vai se reforçar na metade do ano, que isso também se implica bastante nos reforços que vamos falar daqui a pouco. Então, o Ramon Dias, desta vez eu vou ficar do lado dele, porque o Corinthians perdeu o primeiro jogo, tá? Se o Corinthians tivesse ganho aqui contra o Huracan, eu iria contra ele poupar lá. Mas como o Corinthians perdeu e só classifica o primeiro na Copa Sul-Americana, eu acredito fortemente que o Ramon Dias tem razão em preservar esses jogadores, até porque esses jogadores podem estourar a qualquer momento. O André Carrillo pode estourar aí um joelho, né, Fé? Ou ia acontecer igual o Garra ou o Hugo Souza, ou um tendão, ou uma parte posterior da coxa. São lesões que acontecem bastante quando você força demais um jogador. Apesar do Yuri Alberto ter um preparo físico aí diferenciado, um jogador que corre o tempo todo, o André Carrillo também, o Ranieri, mas são jogadores que estão jogando todas as partidas. Então o Ramon Dias poupa esses jogadores e abre mão totalmente da Copa Sul-Americana. Mas quem sabe ainda o Corinthians não consegue beliscar uma vitória lá. É difícil, tá, filho? A América de Cali é o time, vamos dizer assim, o time protagonista do seu país. É um time difícil de ser batido, não é fácil, principalmente jogando aí dentro de sua casa. E eu acho que o Ramon Dias, nessa questão de poupar aí, abrindo mão da Copa Sul-Americana, eu acho que ele está totalmente correto. Mas eu quero saber sua opinião, porque a sua opinião ela é muito importante para mim, tá, fiel? Estou devendo alguns comentários, eu sei disso e vou responder todos esses comentários que estão atrasados no dia de hoje, eu prometo para vocês, tá? Então comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto. O Corinthians que vai entrar em campo com aí Matheus Donelli no gol, seguido na lateral de Mateuzinho, tá, fiel? Na dupla de zaga a gente tem André Ramalho e Félix Torres, lembrando que o Gustavo Henrique ainda está contundido, que é outro desfalque do timão. Fabrício Angileri também segue aí com contusão.
e Matheus Bidu vai pro jogo. Pode até ter novidade aí com o Matheus Bidu indo aí o Hugo para lateral, tá? Mas Matheus Bidu treinou também entre os titulares, então eu acho que o Matheus Bidu vai para jogo. Já no meio campo que está toda a modificação do Corinthians, tá? Corinthians que vai a campo com José Martínez, esse vai para jogo, que tem sido substituído nos segundos tempos do Corinthians, tá? Então José Martínez, Rian, que aí também aparece como meia aí, podendo aí substituir, tá, fiel? Os jogadores do Corinthians que estão sendo poupados, tá? E a gente tem aí um trio de ataque com Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes. Pelo menos esse time treinou entre os titulares do Corinthians, tá, fiel? E podemos ter também um meia aí com o Breno Bidon e sendo poupado aí um outro atacante. Aí tira o Héctor Hernandes, joga Romero e Thales Magno, vai depender de como o Ramon Dias vai mudar esse meio campo. Desculpa, esqueci do outro meio campista que treinou como titulares. Treinou entre os titulares Rian, tá, fiel? Rian, Maicon e também o outro meio que eu acabei de falar para vocês aqui, que eu esqueci, José Martínez, tá, fiel? José Martínez, Rian e Maicon treinaram entre os titulares e no ataque aí a gente tem Héctor Hernandes, Romero e Thales Magno. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, o Maicon não joga há um bom tempo, não sei se aguenta esse batidão do meio campo. A minha dúvida é porque o Breno Bidon não treinou entre os titulares do Corinthians. Então tem muitas coisas aí que mesmo com o time reserva dá para ser melhorado. Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a Corinthians e América de Cali, tá? Bom, Fel, o Corinthians pretende trazer aí, isso é informação já que eu trouxe para vocês há muito tempo. Eu trouxe informação para vocês, já tirando a dúvida de vocês nos comentários do canal do Corintianeiro, que o Corinthians vai no mercado para trazer de 3 a 4 jogadores. Isso se não sair ninguém do Corinthians, tá? Mas se sair, o Corinthians pode trazer até mais jogadores, não é que o Corinthians vai trazer 3 medalhões ou o Corinthians vai trazer 3 reforços de extremamente peso, não. Estamos falando aqui de 3 reforços que o Corinthians vai trazer, que pode estar totalmente ligado à contratação de R. Mina, que eu trouxe para vocês que há interesse do Corinthians. O Corinthians tem interesse no Gabriel Paulista, o Corinthians tem interesse no atacante, que pode ser aí até um jogador midiático, vai depender também da nossa patrocinadora Master. É o Corinthians indo aí no mercado para trazer 3 reforços, principalmente as suas peças de maior carência, que é principalmente a parte defensiva do Corinthians, que ainda não podemos confiar 100% nesta parte defensiva do timão. Já os volantes, o Corinthians está muito bem servido, porque o Corinthians tem o José Martínez, o Corinthians tem o Ranieri, tem o Rian, que sempre está entrando bem nas partidas, então de volante o Corinthians está bem servido. Seria 2 jogadores pro sistema defensivo e um ponta-direita, que o Corinthians não tem, um ponta-direita versátil, um ponta-direita rápido, tá? O Corinthians tem um Romero, mas é um jogador com características mais para dentro da área do que fora dela. O Corinthians tentou o Pedro Henrique, ex-internacional, que não deu certo, o Corinthians já dispensou o jogador, então o Corinthians procura um jogador para esta posição, tá? Então o Corinthians indo no mercado trazer 3 reforços, fiel. Não tem novidade, essa novidade eu já trouxe para vocês há muito tempo, que o Corinthians vai trazer de 2 a 3 reforços. O que mais me preocupa neste mercado da bola é o Corinthians perder jogadores. Hoje o Corinthians tem que focar totalmente em conseguir manter a sua espinha dorsal, conseguir manter Yuri Alberto, que está sendo assediado para a Europa, conseguir manter Rodrigo Garro, que recebeu uma proposta multimilionária na abertura do primeiro mercado lá em janeiro do Zenit, em que o Corinthians recusou, mas foram lá 152 milhões de reais, fora isso só pro Corinthians, tá, fiel? Fora aí o Rodrigo Garro, que teria uma proposta salarial gigante para jogar no Zenit, o jogador até queria sair. André Carrillo recentemente trouxe no vídeo de ontem e está sendo cobiçado também por times da Itália, tá, fiel? Tem 2 clubes da Itália querendo a contratação do André Carrillo. Eu não consegui trazer valores para vocês, mesmo jogador com 33 anos de idade. É porque ele tá jogando um bom futebol. Aliás, tá jogando de terno o André Carrillo, né? Então o que mais me preocupa é o Augusto Melo tentando segurar os seus jogadores. Tem o Breno Bidon também, que tem proposta na Inglaterra. Então é um Corinthians que está, não vamos dizer assim, em alta. É um clube que está jogando, um elenco que está jogando um bom futebol, como eu disse para vocês, no Campeonato Brasileiro. Eu não vi nenhum time, mesmo o Flamengo, tá, fiel? Eu não vi nenhum time, pode ser o Flamengo no papel melhor do que o Corinthians, mas jogando bola eu não vi melhor
um meio ofensivo igual do Corinthians aí, tá, fiel? Um meia pra frente eu não vi um time igual do Corinthians. E é lógico que isso desperta interesse de clubes europeus, tá? Então o Corinthians tem que se firmar, tem que conseguir fazer um bom planejamento, tem que ter uma boa gestão, agora que entra a administração do Augusto Melo, que nós queremos ver. Porque se fosse renovação e transparência, nós ia perder todos, tá? Nós ia perder todos eles. Como é o Augusto Melo e já conseguiu segurar esse time uma vez, lá em janeiro, esperamos que ele consiga segurar aí todos os jogadores também, né? Ah, se tiver que saia pelo menos um então, cara. Mas pelo menos aí segure a espinha dorsal do time. Não deixe que essa espinha dorsal se desfaça, porque depois montar um elenco igual vai ser muito difícil. Lembrando que o nosso diretor financeiro, Pedro Silveira, trouxe informações que o Corinthians precisa realizar 180 milhões em vendas para fechar aí, para manter um caixa no verde, tá, fiel? Quando a gente fala no verde, não é Palmeiras aqui, tá? É o caixa do Corinthians. Mas vamos aí, no azul, tá, fiel? Pra gente não usar essa cor horrorosa aqui no canal do Corintianeiro, tá? Então temos que manter aí o caixa do Corinthians no azul, tá? Para não fechar no vermelho. 180 milhões de vendas, fiel, de jogadores. E isso o Corinthians deve muito mais, mas aí entra outros méritos, tá? Outras granas financeiras em direitos de televisão, patrocinadores, tudo aí para ajudar a pagar as dívidas do Timão para o Corinthians fechar no azul, tá? Então o Corinthians pode desfazer de um jogador aí, ou quem sabe até dois. Então o Augusto Melo tem que fazer uma ótima gestão para a gente não perder o nosso principal time, o nosso principal elenco. Este elenco que faz um bom brasileiro, tá, fiel? Mas não esqueçam, tá? Eu quero saber o comentário de vocês sobre Ramon Dias na escalação contra a América de Cali. Quero saber também referente ao mercado da bola, Corinthians que vai aí no mercado para trazer até 3 jogadores, reforçando de vez aí o setor defensivo, que é de extrema importância para o Timão. E isso é o que eu tenho para trazer para vocês de mais atualizado do Corinthians, tá? Hoje à tarde eu trago outro vídeo para vocês com mais atualizações sobre o mercado da bola, eu prometo, tá, fiel? Então já deixa o seu like, não se esqueça, se inscreve no nosso canal. E aí, meu muito obrigado por tudo e um ótimo início de terça-feira para vocês, com Deus no coração sempre, certo, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!